2 Samuel, capítulo 11, texto bem conhecido, não é? Texto de Davi e Batseba. 2 Samuel, capítulo 11. Meus irmãos, como de costume, nós vamos ler apenas o versículo 1 agora, mas você deixa sua Bíblia aberta. A minha intenção hoje não era caminhar muitos versículos com vocês, eu queria ir até o versículo 5. Mas, à medida que eu analisava o texto, eu fui vendo que há tanta coisa aqui, que eu acho que eu só vou conseguir ir até o versículo 2, tá? Talvez até o 3, se Deus assim nos permitir. Vou até olhar aqui meu horário, para a gente ficar dentro do tempo, tá bom? Ok. 2 Samuel, capítulo 11, verso 1, todos encontraram, amém? Diz assim a palavra de Deus. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Até aqui, ore comigo nesse momento. Senhor, nós temos a Tua palavra diante de nós. Temos a riqueza da revelação do Senhor. Ó Deus, nós Te louvamos porque nós não precisamos inventar coisas. Nós não precisamos, Senhor, usar da nossa imaginação para decidir acerca do que é verdade ou do que não é. O Senhor já nos revelou na Tua palavra. E o nosso desejo é tão somente sermos fiéis à Tua palavra. Nos ajuda essa noite. Me ajuda como pregador, Senhor. Tenha misericórdia de mim e me ajude a compartilhar a Tua palavra como ela deve ser compartilhada. Ajude o Teu povo a receber essa palavra, a ser moldado, transformado, edificado por essa palavra. Eu te peço que o Teu Espírito opere poderosamente aqui, hoje, mais uma vez. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Meus irmãos, esse é um texto bem conhecido. E eu dei o título da mensagem de hoje, a essa mensagem de hoje, o título de A Anatomia da Tentação. Esse é o tema, a anatomia da tentação. E o que eu quero dizer com isso, tá? Essa expressão anatomia, se você procurar num dicionário, você vai encontrar como um ramo da medicina, por exemplo, que vai observar os elementos que constituem o nosso corpo. Uma outra possibilidade, de maneira mais geral, a anatomia vai falar da dissecação do corpo humano, ou de qualquer animal ou vegetal, para o estudo e conhecimento de sua organização interna. Então, seria mais um significado. Agora, de maneira popular, você vai encontrar essa ideia de anatomia, num sentido figurado, como um exame, uma análise minuciosa. C.S. Lewis, por exemplo, o autor das Crônicas de Nárnia, ele tem um livro também escrito A Anatomia de um Luto, se não me engano, né? Onde ele vai examinar ali de maneira profunda aquele momento da vida dele que ele enfrentou quando ele perdeu a sua esposa, tá? Então hoje nós vamos falar sobre a anatomia da tentação. Nós vamos fazer um exame mais aprofundado na questão da tentação. E analisando esses primeiros versículos do nosso texto, eu percebi pelo menos 5 estágios que vão da tentação ao pecado. 5 estágios. Como eu disse, hoje provavelmente eu não vou conseguir passar para vocês todos os 5 estágios. Mas eu espero que a gente chegue pelo menos no estágio 2 ou 3, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha no nosso texto e vamos ver aqui o que o Senhor nos permite absorver essa noite. Bom, qual é o primeiro estágio? O
primeiro estágio aqui é a ocasião da tentação, certo? Então, ao analisarmos aqui, nós vamos ver, a primeira coisa que vai aparecer no texto para nós é a ocasião da tentação. A tentação, ela busca uma ocasião para despertar o seu desejo e convidar você a utilizar esse desejo de uma maneira pecaminosa. É isso que a tentação vai fazer. Ela quer envolver você no pecado e ela vai buscar uma ocasião. Bom, nesse versículo primeiro, nós temos um resumo de alguns acontecimentos. Se você olhar comigo novamente, a gente já viu alguns desses eventos no capítulo anterior, tá? O que o autor está fazendo aqui, basicamente, é dando um passo para trás. Ele falou da guerra contra os amonitas, no capítulo 10, certo? E é como se agora ele fosse pegar a sua lente, e ele fosse dar um zoom no que estava acontecendo com Davi, no momento em que aquela guerra estava acontecendo. Então, ele dá um passo para trás, ele vai contar a mesma história, vai resumir a mesma história, e vai focar agora na vida de Davi, certo? Então, ele nos diz alguns eventos que a gente já viu no domingo passado. Por exemplo, ele fala, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Vamos olhar cada uma dessas partes. Primeiro, ele lembra da vitória contra os amonitas, através da liderança de Joabe, e ele nos mostra que, nesse momento, a cidade de Rabá estava cercada. Vocês lembram, né, desse momento? Joabe com o exército, ele foi cercado por ambos os lados ali pelo inimigo, os amonitas ficaram nos portões de Rabá, e ali, quando ele dividiu as suas tropas para atacar as duas frentes, eles venceram, e o pessoal que estava lá nas portas de Rabá, eles entraram na cidade e fecharam as portas. Então agora a cidade está cercada pelo exército de Israel. Bom, esses são eventos que a gente já tinha conhecimento. Agora, temos novas informações também. Ele fala qual foi a época em que essa batalha ela aconteceu. Ele diz que é na primavera, ok? A primavera, inclusive tem um detalhe interessante, né? Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Por que essa informação, tá? Muito provavelmente aqui, Davi teria esperado passar o inverno para então fazer esse ataque. Vocês lembram que Davi, com as melhores motivações possíveis, havia mandado ali oficiais para consolar, né, o rei que havia perdido seu pai. Seu pai era um aliado de Davi, né, era Naás. E Davi mandou então ali os seus oficiais para consolar o novo rei, para consolar ali o filho de Naás. Mas o que acontece é que os seus oficiais, eles são completamente envergonhados. Eles são zombados. É por isso que essa guerra, ela vai acontecer, porque Davi entende que aquilo era uma declaração de guerra contra ele, contra Israel. Então, o que acontece? O período do inverno não era um período propício para você fazer uma viagem na direção de uma batalha. Por conta do período de chuvas, as estradas elas ficavam muito cheias de lama, as carroças, as carruagens, né, elas atolariam, seria uma travessia muito mais difícil. Então era comum que os reis naquele período, eles não entrassem em batalha durante o período do inverno. Eles esperassem o inverno passar, a primavera chegar, e então era a hora de batalha. Se tinha alguma batalha para acontecer, esse era o momento. Foi também um tempo para que Davi pudesse se preparar, se organizar e enviar aqui os seus soldados, ok? Agora, por que essa nota é importante aqui? O texto diz que era a época em que os reis saíam para a guerra. Tempo dos reis irem para a guerra. Só que o que acontece? Davi é rei e Davi não vai para a guerra. Ele envia Joabe como comandante dos seus soldados, do seu exército, mas ele mesmo não vai para a guerra. O finalzinho do versículo, primeiro vai dizer, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Por que isso é importante? Nós já vimos também
ao longo da exposição de 1 Samuel e de 2 Samuel, que uma parte, assim, a parte principal do dever de um rei era ir à frente do exército. Davi, como rei, portanto, tinha o dever de guiar o seu exército nas batalhas. Então aqui, quando Davi decide não ir, ele está basicamente descumprindo parte do seu dever como rei. É época dos reis irem, Davi manda o exército ir, mas ele como rei, que deveria estar lá, que deveria guiar o exército, não vai. Ele fica em Jerusalém. Isso, no mínimo, o autor já está pintando para nós aqui, como se fosse assim um mau presságio, né? O leitor que está lendo pela primeira vez, chega aqui e entendendo esse contexto do Antigo Testamento, da função do rei, ele já ficaria assim, peraí, tem alguma coisa errada. É época dos reis irem e o rei não foi. Parece que tem alguma coisa errada aqui, ok? Uma falha em Davi como rei nesse momento. Nós sempre vimos Davi na frente das batalhas. Davi se destacou principalmente como esse grande guerreiro. Até uma música foi criada, vocês lembram, né? Essa música se tornou popular, foi cantada em todo lugar em Israel, deixou Saul com raiva, porque Saul ainda era rei na época que essa música foi composta, né? Saul matou os seus milhares, mas Davi, as suas dezenas de milhares, né? Então, Davi, quando não era rei ainda, sempre esteve envolvido à frente das batalhas, sendo vitorioso, Deus sempre dando vitória através de Davi. E agora que ele é o rei, que é um momento importante dele estar guiando o exército, Davi não vai. Davi está ausente. Bom, olha agora a descrição de Davi que aparece no versículo 2. Ele diz assim: uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Uma pausa aí, tá bom? A descrição de Davi, primeira parte do versículo aqui, parece a de um Davi ocioso, a de um rei que está ocioso. Davi, aparentemente, ele diz assim, uma tarde Davi levantou-se da cama. O horário que era para Davi estar dormindo, estar acordado, é o horário que ele levantou-se da cama. É o horário que ele, na verdade, ele já estava dormindo. E esse período aqui, descrito como tarde, é basicamente o final da tarde, é o período ali do início da noite, era o momento em que as pessoas estavam se preparando para dormir. Então, no horário que era para Davi estar se preparando para dormir, ele está se levantando da cama. Aqui também descreve Davi como passeando ali na varanda, né, digamos assim, do seu palácio. Há uma expressãozinha aqui no texto hebraico um pouco difícil de traduzir. Talvez a ideia não fosse necessariamente de estar passeando, mas a ideia de que ele estava andando de um lado para o outro, talvez um pouco agitado aqui, ok? Então Davi parece que ele não está conseguindo dormir nesse momento. E ele vai ali para espécie de varanda do seu palácio, ele começa a andar de um lado para o outro, ali. Então Davi está inquieto, não sabemos exatamente com o quê, talvez pensando em alguma coisa acerca da batalha. O fato é, ele deveria estar ocupado na batalha, mas porque ele decidiu ficar em casa, ele está, portanto, ocioso e está inquieto. O que vai acontecer? Bom, antes da gente avançar um pouquinho aqui, a pergunta que talvez tenha surgido para alguém é: por que Davi não foi? Por que ele decidiu ficar em Jerusalém quando ele deveria estar lá na frente das batalhas? Por que Davi não foi? O texto não diz para nós. Não temos uma resposta do porquê Davi não foi. Nós podemos tentar inferir algumas possibilidades. Pelo menos 3. Primeira, Davi aqui já estava na meia-idade, ok? Davi não é mais um jovem. Davi aqui já está chegando ali na sua meia-idade. E talvez por isso, Davi começa a sentir um pouco do peso da idade, peso do cansaço.
Comece a pensar, bom, já batalhei demais, né? É hora de outros batalharem no meu lugar. Uma segunda possibilidade, alguns acham que talvez Davi possa ter sido um pouco amolecido pela vida no palácio. Depois de tantos anos lá dentro daqueles acampamentos, né, passando toda sorte de dificuldade no meio dos campos de batalha, Davi agora se acostumou, ele tem o seu próprio palácio de cedro, né? Ele tem o conforto do palácio, então, se o pessoal pode ir batalhar lá, né, por que eu não posso ficar aqui? Precisa de mim lá não. Talvez Davi tivesse sido um pouco amolecido por essa nova vida no palácio. E uma terceira possibilidade também era o fato de que não era algo tão distante aqui, essa batalha entre Davi em Jerusalém e os seus soldados lá em Rabá. Então Davi talvez tenha pensado, bom, eu acho que eu consigo administrar tudo daqui. Eu posso ficar mandando pessoas irem lá, trazendo informações de lá para cá, e eu vou administrando tudo. Se chegar o momento de eu ter que entrar nessa batalha, eu vou. Mas posso administrar tudo daqui. O fato era a responsabilidade de Davi como rei estar lá. E quando Davi aqui, ele falta em assumir a sua responsabilidade, ele se coloca numa ocasião de ociosidade muito propícia para a tentação. Esse é o problema. Meus irmãos, alguém já disse, nossas principais batalhas acontecem quando estamos desocupados. Quando estamos ocupados, com a mente ativa, trabalhando, não sobra muito tempo para a gente ficar pensando bobagem. Mas você já deve ter ouvido aquela velha frase, não é? Cabeça vazia é oficina do quê? Davi aqui está ocioso. Davi está aqui desocupado. Davi está aqui com a sua cabeça relativamente vazia. E essa é uma ocasião muito propícia para que a tentação se aproxime, para que as ofertas do pecado se aproximem e encontrem um ambiente fértil. Aqui eu quero só abrir um parênteses para dizer para você que há uma diferença entre ociosidade e quietude. Quando você lê, principalmente um tipo de literatura cristã, mais voltada para a espiritualidade, você vai encontrar, às vezes, essa proposta de quietude. Mas o que alguns autores cristãos propõem por quietude? Na própria Escritura, nós vamos encontrar momentos em que Jesus ele se retira para estar sozinho, ok? Ele se retira para orar. O que é essa ideia de quietude? Não é simplesmente mergulhar no ócio. Não é simplesmente decidir não fazer nada. Vou simplesmente aqui ficar deitado eternamente em berço esplêndido, né? Para ver o que acontece. Não. A ideia da quietude, ela envolve sim você tirar um momento a sós, mas um momento a sós para estar com Deus. É um momento retirado não para que a sua mente fique ociosa, mas para que a sua mente se volte para o Senhor. Se volte em oração, se volte em meditação na palavra do Senhor, leitura na palavra do Senhor. É desse momento que os autores falam quando propõem ideias de quietude, ok? Então tem um momento de ficar a sós e tem um momento também de estar servindo ao Senhor ativamente no meio do seu povo e no mundo lá fora. Não era isso que Davi estava fazendo aqui, certo? Bom, aqui a gente já pode tirar uma lição importante. A Bíblia também fala de um pecado chamado pecado da negligência. Tiago vai dizer, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando, ok? O pecado da negligência é quando você sabe o que Deus espera de você, você sabe qual é o seu dever, mas você simplesmente decide fechar os olhos, você simplesmente decide se recusar. É o tipo de pecado que você pode cometer até dormindo, né? A gente fala, às vezes ensina para as crianças, olha, nós podemos pecar, né? Como é que diz lá no Ministério Infantil? Tudo que você fala, tudo que você faz. As professoras aí da escola dominical me ajudam. Tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você faz,
que não agrada a Deus. Pronto. Então, o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço. E aqui eu estou dizendo para vocês que também, às vezes, você pode até não pensar, não falar e não fazer. E ainda assim ser um pecado. Pecado da omissão, quando você decide simplesmente, sabendo o que tem que fazer, não fazer nada. Ok? Davi aqui, ele sabe onde ele deveria estar. No campo de batalha com o seu exército. Mas ele decide não fazer nada. E isso abre brechas para a tentação na sua vida. Abre uma ocasião para a tentação na sua vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa acerca do pecado. O pecado gosta de companhia. O pecado, ele não anda sozinho. Se ele consegue entrar na sua vida, ele vai querer trazer outros pecados para estarem ali com ele. Então Davi se omite. Ao se omitir, abre a porta para ser tentado em outras áreas. E o pecado está aqui doido para convidar outros pecados para entrarem na vida de Davi. A tentação agora encontra essa ocasião para despertar em Davi um desejo pecaminoso. E nós chegamos, então, no nosso segundo estágio aqui desse processo da tentação ao pecado. Aqui nós vamos ver agora a tentação em si. Nós estávamos olhando a ocasião criada, nós vemos agora a tentação em si. O que foi que o versículo 2 disse para nós? Ele disse, do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Olha só, Davi vê uma bela mulher aqui. Só uma pergunta para vocês, tá? Alguém tem uma versão bíblica diferente da minha? Alguém tem? Todo mundo aí com a nova versão internacional, a NVI. Como é que diz aí na tua, Céu? Mas ali ele viu uma mulher e depois ele fala mais alguma palavrinha relacionada com ver. Certo. É porque no texto hebraico aparecem duas palavras aqui relacionadas à visão. Uma palavra vai parecer uma ideia simplesmente de uma visão assim de relance. Na tua está assim, Jardel? Hã? Certo. Ele viu uma mulher e depois aparece outra palavra, ver de novo ou algo parecido? Formosa à vista, né? Duas palavras relacionadas a ver. Parece que a ideia lá no texto é que enquanto Davi andava, passeava ali, ele teve um primeiro olhar. Ele viu aquela mulher naquela circunstância. Só que teve um problema, né? Aquele olhar de relance se tornou um segundo olhar. E Davi, então, que tinha apenas visto, agora ele passa a contemplar. Ele passa a admirar. Cuidado com o segundo olhar. Às vezes nós não vamos poder evitar primeiros olhares. As coisas simplesmente acontecem diante dos nossos olhos e nós não inventaram ainda o botão de desver, né? Seria muito bom se pudéssemos, né? A tecnologia do MIB ainda não está à nossa disposição, né? Apertar o botão aqui, eu vou apagar essa parte da sua memória. Você vê, o MIB não é mais da época de todo mundo, né? Me perdoem aí os que não pegaram essa franquia, tá? Bom, mas o segundo olhar nós podemos evitar. O primeiro olhar, às vezes nem sempre. Mas o problema está nesse segundo olhar consciente. Nesse momento em que nós decidimos olhar. Decidimos contemplar. Davi não estava ocupado com as suas funções, Davi estava ocioso. A tentação encontrou essa ocasião do primeiro olhar. E então ela começa agora a fazer um convite para Davi. Ela quer despertar o desejo de Davi para transformar aquele desejo num desejo pecaminoso. Esse é o problema aqui. Eu quero dizer para você que a tentação em si, ela ainda não é
o pecado. O que eu quero dizer com isso? Às vezes não vai ser um olhar, às vezes vai ser um pensamento. Uma seta que entra na sua mente. Você estava fazendo outra coisa e de repente um pensamento chega. Um pensamento que você percebe que não deveria estar ali. Um pensamento que você percebe que não agrada a Deus. Um pensamento que você percebe que precisa se livrar dele. Ele chegou à sua mente. Eu quero dizer uma coisa. Esse pensamento ainda não é o pecado. Ele é a tentação. Ele é o convite para o pecado. Agora, o que seria o pecado? A maneira como você responde à tentação. A maneira como você responde a esse convite. A maneira que você responde a esse primeiro olhar. A maneira que você responde a esse primeiro pensamento. A Bíblia nos diz que Jesus, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas com uma diferença, sem pecado. Enquanto que nós, diante dos convites da tentação, muitas vezes respondemos positivamente e pecamos, Jesus, diante desses convites, sempre disse não. Sempre resistiu. Há uma discussão, às vezes, acerca da natureza das tentações de Jesus, porque, embora ele tenha sido tentado à nossa semelhança, já que nós também somos tentados, às vezes a natureza da tentação de Jesus era diferente da natureza da nossa tentação. Nós sempre somos convidados a nos afastarmos de Deus, a buscarmos caminhos que desagradam a Deus, porque nos levam para o pecado. E alguns entendem que talvez a tentação de Jesus era um pouco diferente. A tentação de Jesus era não de ele se afastar de Deus, mas para ele ir logo para Deus. Entenda, Jesus, o Filho de Deus, sendo um com o Pai, compartilhando a mesma natureza divina, sendo Deus, ele se fez homem para nos representar, porque nós precisávamos que um homem vivesse a vida que nós vivemos sem pecado e naquela cruz pudesse então pagar o preço dos nossos pecados. Jesus não estava pagando o preço dos seus próprios pecados, já que ele não tinha. Ele estava pagando o preço dos nossos pecados. Ele só podia ser o nosso Salvador e pagar o preço se ele mesmo não tivesse pecado nenhum. E a tentação de Jesus era de estar onde ele sempre esteve na sua glória, com o Pai, desfrutando da glória que ele tinha antes. Por isso, às vezes, Jesus ele ora pedindo para que o tempo seja abreviado, para que o cálice seja passado, para que ele possa estar logo com o Pai novamente. Então, alguns entendem que a tentação de Jesus, portanto, seria a de voltar logo para o Pai. Mas se assim ele o fizesse, ele não cumpriria a sua missão. Nós não teríamos um Salvador. Nossos pecados ainda estariam sobre nós. Voltando aqui, Davi, ele vai fazer diante desse convite da tentação, aquilo que Jesus não fez, mas que muitos de nós fazemos. Ele vai alimentar a tentação. Ele vai entrar num relacionamento com a tentação. E esse relacionamento vai produzir um filho. Que filho é esse? Eu estou pensando aqui em Tiago, capítulo 1, versos 14 a 15. Um texto muito interessante que fala sobre esse processo da tentação ao pecado. Olha o que Tiago diz. Tiago 1, verso 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Olha aqui com calma, tá? Primeiramente, o seu desejo, ele é seduzido pela tentação.
Ele recebe esse convite da tentação, para que o seu desejo ele seja pervertido num mau desejo. Então aqui, quando há esse casamento do seu desejo pervertido com o convite da tentação, com a tentação, o texto de Tiago, falando de maneira meio poética aqui para nós, ele fala que a tentação ela engravida. Ele diz, então esse desejo, ou melhor, o desejo engravida, esse desejo tendo concebido, ele engravidou, ele vai dar à luz. Qual é o filho desse casamento entre o desejo pervertido e a tentação? Qual é o filho que nasce aqui? O pecado. A transgressão à vontade de Deus. E esse pecado, esse filho, o que é que ele produz quando ele nasce? Olha que coisa interessante, né? O nosso desejo tem uma relação com a tentação, engravida do pecado. O pecado nasce e o filho mata o pai. O pecado produz a morte. Irmãos, o desejo sexual em si, aqui eu estou falando desse tipo de desejo porque é o problema de Davi, ok? O desejo sexual em si, ele não é pecaminoso. Deus, ele nos criou e ele nos fez com esse tipo de desejo também, ok? Mas a proposta da tentação é a perversão desse desejo. O desejo sexual em si não é pecaminoso, mas a proposta da tentação é perverter esse desejo pecaminoso, esse desejo sexual e transformá-lo num desejo pecaminoso. O que eu quero dizer? O desejo sexual, ele é legítimo, ele é criado por Deus, porém, não para ser desfrutado no tempo errado ou na ocasião, no ambiente errado. O desejo sexual legítimo, criado por Deus, ele foi criado para ser desfrutado no momento certo e no ambiente certo. Qual é o momento certo e qual é o ambiente certo? A Bíblia chama isso de casamento. No casamento, você tem plena liberdade com aquela pessoa com quem você decidiu entrar num relacionamento pactual diante de Deus, onde um assume responsabilidade pelo outro com juramentos, onde um se compromete a estar do lado do outro em quaisquer circunstâncias, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, cuidando, respeitando, sendo fiel, até que a morte o separe. Então alguém que entra num relacionamento tão grandioso como esse, que se compromete de maneira tão grandiosa com você, é com essa pessoa, é nesse ambiente que você vai poder desfrutar, você vai poder agora entregar-se tranquilamente, porque você sabe o tamanho do compromisso que está sendo feito com relação a você. É nesse ambiente do casamento que esse desejo, ele pode ser desfrutado de maneira correta, adequada. Uma pessoa ainda não estava em idade de casar, né? Falou comigo e estava deprimida por ser bombardeada com pensamentos sexuais. E basicamente o que eu disse, orientando aquela pessoa que ainda não entendia muitas coisas, foi, olha, o desejo sexual em si, ter um desejo por uma pessoa do sexo oposto, né? Um garoto, desejar uma garota, esse desejo ele não é errado em si, mas você precisa direcionar esse desejo para o lugar certo. Se você ainda não está na idade de assumir esse compromisso tão grandioso do casamento, então esse desejo por aquela pessoa específica, o desejo em si, mas por aquela pessoa específica, não é para você ainda. Não é o momento, realmente não é o ambiente.
Eu estava dizendo isso porque, como a pessoa ainda era muito jovem, ela estava atormentada simplesmente por ter esse tipo de desejo. E o que eu queria dizer para ela era, vai ter um dia em que você vai poder ter esse desejo pela pessoa certa. O problema aqui não é ficar transtornada porque esse desejo apareceu, mas redirecionar esse desejo para aquele dia. É lutar com Deus agora, em oração, e pedir, Senhor, eu sou uma criança, isso não é para mim, eu não devo estar tendo esses pensamentos, então, Senhor, me ajuda, arranca isso de mim. Há um dia em que eu vou casar, há um dia em que eu terei uma pessoa ao meu lado, e há um dia, então, que eu poderei ter esses pensamentos acerca dessa pessoa. Eu poderei desfrutar desse relacionamento profundo de intimidade com essa pessoa. Ainda não é o momento, ainda não é o ambiente, então, tira esses desejos de mim, tira esses pensamentos da minha mente. Bom, outra coisa, irmãos, aqui o texto diz que essa mulher, ela era bonita aos olhos. Isso lembra tanto o fruto proibido, não é não? Ele era agradável aos olhos. Aqui Davi está diante de um teste, não é? Está diante de um fruto proibido. Alguns entendem, inclusive, que o problema lá com o fruto era exatamente esse. Deus proibiu aquele fruto, mas alguns estudiosos entendem que aquilo não seria proibido para sempre. Era um fruto que daria conhecimento do bem e do mal. Só que não era o momento ainda. O casal deveria confiar no Senhor, deveria descansar no Senhor e esperar pelo momento certo em que o Senhor poderia oferecer aquele fruto para eles. Mas aí o problema foi dar esses passos, violando os limites colocados por Deus para eles. Aqui Davi, ele vê essa mulher que é bonita aos olhos, e Davi parece então diante desse fruto proibido, dar os mesmos passos na direção de quebrar os limites impostos por Deus. E aqui, irmãos, eu quero só dizer mais uma coisa. Por que diante das mesmas circunstâncias de tentação, por que algumas pessoas caem e outras pessoas não caem? A circunstância às vezes é a mesma, mas às vezes algumas pessoas elas saem vitoriosas daquela circunstância de tentação, enquanto que outras pessoas caem naquela circunstância de tentação. Qual é a diferença entre um e outro? Ambos são feitos do mesmo material, pecadores. Ambos estão sujeitos às mesmas tentações. E o que é que vai me fazer passar por uma tentação ou cair diante de uma tentação? Eu creio, irmãos, que a única coisa que pode nos fazer superar esses obstáculos é o auxílio do Senhor nesses momentos. É estarmos perto do Senhor nesses momentos. É estarmos cheios do Senhor nesses momentos, fortalecidos por Ele, para atravessarmos, para dizermos não, para fugirmos e passarmos por essas circunstâncias. Quando nós nos descuidamos da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento com o Senhor, nós começamos a abrir brechas na nossa vida, e essas situações de tentação, elas começam a se tornar mais fortes do que nós. Porque estamos longe dos auxílios do Senhor, lutando somente com as nossas próprias débeis forças. Somos presas fáceis, muitas vezes, para a tentação. Eva, já que eu falei do fruto proibido, ela começou a pensar que a serpente talvez poderia ser mais confiável, mais sábia do que o seu próprio Criador. O Criador disse, não coma. Mas a serpente chega para ela e diz, não, mas peraí, né? Não é bem assim. É porque ele sabe que no dia em que você comer, e ela achou, quando ela começa a pensar que a proposta da serpente pode ser mais interessante, melhor, do que a proposta do Criador, ela começa a abrir uma brecha na sua vida. E a tentação
começa a buscar essa ocasião de entrar nesse relacionamento para conceber o pecado. Davi. Será que Davi tinha algo que só Batseba que poderia dar para ele? Ninguém mais. Só Batseba poderia ali satisfazer Davi. Portanto, era o objeto da tentação que era o diferencial aqui. Porque ele estava diante de alguém que só essa pessoa poderia dar isso para ele. Não. Irmãos, Davi, nesse momento, tinha 17 mulheres. Tá? Ele tinha 7 esposas e 10 concubinas. 17 mulheres. Ele começou então a abrir brechas na sua vida através desses relacionamentos. Nós ainda vamos falar um pouco sobre isso, tá? O problema aqui não era que Batseba era uma mulher tal que só ela tinha o que Davi precisava. O problema não estava nela, o problema não estava na tentação em si, o problema estava em Davi. Davi, o coração de Davi é que era o problema aqui. Davi estava nesse momento ocioso, nesse momento já com brechas abertas na sua mente e no seu coração. Davi estava nesse momento descuidado. E é nesse momento que ele vira uma presa fácil para o pecado. Sabe, José, por exemplo, ele passou por um momento de tentação muito maior do que esse de Davi. Primeiro, José não era casado. José estava na posição de um escravo. Aí vem a mulher do chefe, que é um comandante, alto oficial. Ou seja, vem a mulher toda bem vestida, toda cheirosa, perfumada, com os olhos e tudo, né? Ela agarra José. Batseba não fez nada disso com Davi, tá? E ela propõe a José. E ainda havia o risco, né, de José se colocar numa fria diante de tudo isso aí. Se ele recusasse, que essa mulher poderia aprontar contra ele, sendo ela a mulher do patrão. Mas José foge. José corre. José deixa as suas vestes na mão daquela mulher e corre da tentação. Qual era o diferencial de José para Davi? Eu penso que o poder do relacionamento de Deus com José naquele instante. Eu penso que José naquela hora, qual foi a resposta dele? Como eu poderia cometer tamanho pecado contra o meu Deus? Olha a consciência. Ele estava comprometido com o seu Deus. Ele estava em intimidade com o seu Deus. Enquanto que Davi, nesse momento, embora fosse um crente, estava passando por um daqueles momentos de apatia espiritual, negligência espiritual. As brechas que ele abriu na sua vida começaram a cobrar o preço agora. Então, nós já vimos ao longo do estudo desses livros de 1º e 2º Samuel, que Davi, ele vai ter um problema atrelado a mulheres. Olha quantas ele já tem, acabei de falar para vocês. 17 mulheres, ok? Nós vimos que a lei de Deus dizia que o rei não deveria acumular esposas para si. Mas Davi tinha quebrado essa lei e vinha acumulando esposas para si. Ele já tinha 17. Nesse aspecto, embora Davi em muitas áreas pudesse ser um homem com um modelo do tipo de rei que Deus queria, nesse aspecto Davi estava se tornando parecido com os reis pagãos. E ele abriu um ponto fraco na sua vida. Bom, eis então Davi em casa. A ocasião da tentação chegou.
Mas essa tentação foi alimentada por décadas, décadas na vida de Davi. Cada nova esposa que Davi adquiria era uma brecha maior dentro da sua vida, para que a tentação pudesse chegar e pudesse derrubar Davi. Ele foi se acostumando a dizer sim para a tentação, sim para as ofertas. Ele pegou um desejo legítimo de ter um relacionamento com uma mulher, e ao invés de direcionar aquele desejo para o seu casamento, ele foi distorcendo aquele desejo e trazendo 1, 2, 3, 4, até o harém que ele estava formando nesse momento. Quando então ele está agora diante de mais um desejo, de mais um convite, o seu coração está pronto para dizer sim para o pecado. Meus irmãos, o pecado, ou a tentação na verdade, ela tende a crescer, ir aumentando na sua vida, a partir de cada momento em que você não trata desse problema. Cada vez que você vai dizendo sim, cada vez que você vai alimentando, cada passo que você vai dando na direção do pecado, vai fazendo você mais e mais suscetível a dizer sim para novos convites do pecado. Quando você não luta, você vai cedendo e você vai se tornando cada vez mais fraco, até o momento de se encontrar escravizado pelo pecado. Quando a gente ouve falar, por exemplo, de escândalos pastorais, quando a gente ouve falar, por exemplo, de pastores que roubaram dinheiro da igreja, vocês acham que aquilo começou do dia para a noite? Vocês acham que aquilo foi a primeira ocasião? De repente aquele homem, vivendo com Deus, andando com Deus, surgiu ali uma tentação, e na primeira tentação, ele roubou o caixa todo da igreja. Vocês acham que foi isso que aconteceu? Foi um processo. O que aconteceu é que aos poucos ele foi abrindo brechas na sua vida. Ele foi justificando pequenas subtrações, talvez com desculpas do tipo, eu tenho trabalhado tanto, depois eu coloco de volta lá, né? O trabalhador é digno do seu salário e aquele que se dedica é digno de um salário melhor, né? Por que não? Não vai fazer diferença no caixa da igreja. E aí pequenos desvios, pequenos passos, foram se tornando hábitos, passos maiores, até o momento que o escândalo é só a gota d'água. Ele já estava escravizado, preso naquela teia. A mesma coisa no que diz respeito aos pecados sexuais. Vocês acham que o pecado sexual na vida de um pastor, quando a gente ouve um escândalo, começou porque de repente ele estava orando no seu gabinete pastoral, né? E entrou ali uma mulher desequilibrada e pulou em cima dele. E o pastor não conseguiu fazer nada. Vocês acham que acontece assim? Começou com olhares trocados. Começou com brincadeiras não freadas. Começou com oportunidades abertas. Ocasiões proporcionadas. Até o momento que aconteceu uma vez, e aconteceu outra, e mais outra, e aquilo foi sendo banalizado, ele não foi pego logo inicialmente, então ele foi ficando cada vez menos temeroso do escândalo, se sentindo mais à vontade para pecar, achando que nunca seria pego. E o escândalo foi só a gota d'água, a gota d'água. É assim na vida de todas as pessoas. Cuidado, então, com as tentações alimentadas.
Não, é só uma conversinha, uma brincadeirinha com aquela moça, com aquele rapaz. Só uma brincadeira, nada demais. Foi só uma olhadinha que eu dei naquela foto. Aí eu voltei para olhar de novo, mas não passa disso. Foi só um comentário, só uma mensagenzinha inbox, né? Mas não tinha nada demais. Nós vamos ficar sozinhos nesse ambiente, mas não vai acontecer nada. Olha só. Cuidado. Esses pequenos passos vão abrindo brechas, até que chega aquele momento em que alguém se enxerga dizendo, vai ser só dessa vez. Você já foi capturado, fisgado. Você entrou numa teia difícil de sair. Pequenos passos, pequenos pecados, eles vão abrindo as brechas das suas resistências morais, para que você vá mergulhando cada vez mais em pecados maiores. Irmãos, algumas coisas nós temos que ser radicais. Jó, ele foi radical. Ele diz, eu fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar para nenhuma donzela, que não seja minha esposa. Fiz uma aliança com os meus olhos. Jó talvez não pudesse impedir o primeiro olhar, mas o seu compromisso, a sua aliança foi, mas o segundo eu não vou dar. O segundo olhar eu não vou dar. Ele fez um compromisso radical. Os irmãos sabem, na minha prática pastoral, eu aconselho muitos irmãos e irmãs aqui da nossa igreja, ou até pessoas que não são da nossa igreja. Mas se for uma irmã que eu vou aconselhar, ou a minha esposa vai estar do meu lado, ou algum irmão da igreja vai estar do meu lado, ou nós vamos estar num ambiente público onde pessoas vão estar passando por ali. Por quê? Por que eu tomo essas medidas? É porque eu desconfio da pessoa? É porque eu desconfio de mim? É porque eu não quero abrir uma brecha. É porque eu não quero dar ocasião para a tentação. Porque eu sou pecador como Davi, né? Se Davi caiu, por que eu acho que eu posso brincar com o pecado e não ter o mesmo fim? Precisamos ser radicais, irmãos. Tomarmos medidas para nos protegermos da tentação. Ou do contrário, nós cairemos. Davi aqui, ele tem um outro problema. Ele possui uma insatisfação no seu coração. Davi, ele possui uma falta de gratidão aqui. A falta de gratidão de Davi se dá exatamente nessa área dos relacionamentos. Davi não é grato. Isso é um combustível para a tentação. Por que eu sei que Davi ele tem essa insatisfação? Por que eu sei que ele não é grato? Porque depois de casar a primeira vez, ele casou a segunda, ele casou a terceira, ele casou a quarta, ele casou a quinta. Isso é a atitude de alguém que está grato e satisfeito com o que Deus deu? Isso é um combustível para colocar Davi em situações ainda piores. Com tantas esposas, irmãos, por que Davi não se satisfez com o que Deus deu? Porque ele teve que olhar para mais uma opção aqui, Batseba. Isso é uma rebelião de Davi contra os limites colocados por Deus para ele. Eram claros. O rei não deve acumular para si esposas. Eu queria dizer para vocês, irmãos, que o sexo, ele é parte das boas coisas que Deus criou. Deus nos deu para desfrutarmos. Mas como eu já disse hoje, há um ambiente adequado, e eu repito, o casamento. Esse é o ambiente criado por Deus. Davi cruzou essa linha 17 vezes, e ele está aqui à beira de cruzá-la mais uma vez. O que o seu filho vai fazer, Salomão? Diante do mau exemplo do seu pai, Salomão vai ter 300 esposas. Davi teve 7, Salomão teve 300.
Davi teve 10 concubinas, Salomão vai ter 700. Salomão vai ter 1000 mulheres. 1000 mulheres. Um autor chamado David Guzik, ele diz o seguinte: Davi e Salomão nos mostram que se uma mulher não é suficiente, 1000 não serão o bastante. Se uma não é o suficiente, 1000 não serão o bastante. Interessante que nessa relação de Salomão, extravagante de relacionamentos, né? 1000 mulheres, tem um teólogo adventista, né? Rodrigo Silva, que ele vai dizer que talvez, parece que dentro desses relacionamentos de Salomão, havia até relacionamentos homossexuais. Olha aí. De onde é que o Rodrigo Silva tirou isso? Da Ellen White. Então descarta, né? Não confia. Da Ellen White. Enfim, né? Mas olha o juízo que vai vir para Salomão. Salomão arrumou 1000 esposas, ou 1000 mulheres, né? 300 esposas, 700 concubinas. 1000 mulheres, olha o juízo. 1000 sogras. Né? Não foi esse o juízo não, tá? Salomão, na sua extravagância, ele foi pegar mulheres até de fora do povo de Israel, de fora do povo de Deus. E sabe onde é que esses relacionamentos foram levar Salomão? Para longe de Deus. Salomão termina pegando ídolos e botando no templo de Deus, se curvando diante de ídolos por causa, o texto vai ser claro em dizer, por causa desses relacionamentos que ele trouxe para si. A tentação, o pecado sempre vão te levar para aí, para longe de Deus, para longe do Senhor. Agora, você pode pensar, eu não sou casado, né? Mas deixa eu te dizer aqui algumas maneiras de nós quebrarmos os limites que Deus deu. Esses limites que deveriam estabelecer esse ambiente seguro do casamento. Como é que eu posso quebrar isso nessa área sexual? Há várias maneiras de você quebrar esses limites. Pornografia é uma delas. O relacionamento sexual, a intimidade sexual, é um homem, uma mulher e algo privado. É dentro do ambiente do casamento, algo que é só deles. Na pornografia você está olhando para outra coisa que não é o seu marido, que não é a sua esposa, que está fora do ambiente, uma intimidade que não deveria ser colocada diante de você. Quebra os limites do casamento, do sexo, os limites do sexo que Deus deu. A fornicação. O que é a fornicação? É o sexo fora do casamento. Quando pessoas solteiras, por exemplo, não entraram ainda no relacionamento de casamento, mas decidiram usar uma o corpo da outra. A Bíblia chama isso de fornicação. E deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é uma defraudação daquele que será o seu futuro marido ou sua futura esposa. Essa intimidade tão profunda do relacionamento sexual deveria ser dada só para aquele ou para aquela que vai assumir esse pacto com você. E quando você então está entregando para outro que não é o seu marido, que não é a sua esposa, quando chegar aquele momento que você casar e não for com aquela pessoa, você defraudou ela. Algo que você deveria ter guardado para entregar somente para ela, você entregou para outros. Você roubou dela algo que deveria ser entregue somente para ela. O adultério. Quando um homem casado se relaciona com uma mulher fora do seu casamento, ou quando uma mulher casada se relaciona com um homem fora do seu casamento, ou quando um homem não casado se relaciona com a mulher de outro, ou uma mulher não casada se relaciona com o homem de outra mulher. Isso é adultério, é pecado sexual, quebra os limites colocados por Deus. A masturbação é outro pecado. A relação sexual é para ser realizada entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Não é um ato para ser feito de maneira egoísta e isolada, buscando apenas o proveito
próprio, benefício próprio. Quando Paulo vai falar sobre essas relações, ele vai dizer que a gente tem que estar procurando o bem do outro, o benefício do outro, ou o prazer do outro, a felicidade do outro. Eu poderia colocar outros aí, zoofilia, né? Relacionamento com animais. Hoje em dia estão falando aí de trisal. A Bíblia fala de um homem e uma mulher. O que passar disso é procedência do maligno, né? O homossexualismo, um homem, uma mulher e outra mulher, não é esse o padrão que Deus estabeleceu na sua palavra. Todas essas são maneiras de nós ultrapassarmos os limites que Deus colocou. Isso, no final das contas, vai mostrar uma rebelião do nosso coração contra Deus. Deus disse, faça assim. E nós dizemos, não, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer como a minha carne pede. Como meus desejos ardem em mim. É assim que eu farei. Nós devemos chamar o pecado de pecado. Aquilo que Deus chama de pecado, nós vamos chamar de pecado também. E eis um problema aqui. Um autor disse o seguinte, Davi chamou de bela. Era bela aos olhos, né? Davi chamou de bela, enquanto Deus olhou para tudo isso como feio, horroroso, terrível. Nós queremos chamar de foi só um caso, enquanto Deus chama de adultério. Queremos chamar de amor, enquanto Deus chama de luxúria. Queremos chamar de sexy, alguém sexy, quando Deus chama de pecado. Queremos chamar de romance, enquanto Deus chama de ruína. Queremos chamar de destino, foi o destino, quando Deus chama de destruição. Meus irmãos, Davi olhou para essa mulher, o texto diz que ele a viu tomando banho, não é? Sabe, aquela cultura, ela era muito mais sensível do que a nossa com relação a mostrar a pele. Eu não imagino que talvez Batseba estivesse completamente nua ali tomando um banho, ok? Uma mulher, por exemplo, que não usasse o véu, só mostrar o cabelo, aquilo, nesse momento em que as pessoas andavam muito mais cobertas, só aquilo já despertava, apareceu um pedacinho do braço, né? Um pedacinho da canela. Nessa cultura, aquilo tudo era visto de uma maneira muito mais tentadora. Então, talvez ela tivesse ali, sei lá, lavando os cabelos, né? Lavando os braços, não estivesse completamente coberta. Isso foi o suficiente para chamar a atenção de Davi, ok? O fato é que ela estava consciente de que do ponto de vista em que ela estava, ela poderia ser vista de algum outro local. O texto, em momento nenhum, ele coloca a ênfase do pecado em Batseba. O texto, o momento inteiro, ele coloca a ênfase do pecado em Davi. Mas eu penso que, no que diz respeito a Batseba, no mínimo aqui, nós podemos dizer que ela foi descuidada. Ok? Descuidada. Ela podia não ter nenhuma intenção pecaminosa, mas o seu descuido, ele contribuiu para essa ocasião de tentação de Davi. E o que eu quero dizer com isso? Tenha cuidado. Tenha cuidado para não fortalecer uma ocasião de tentação na vida de outra pessoa. Tenha cuidado. Tenha cuidado com o que você diz. Tenha cuidado com o que você faz. Tenha cuidado com o que você veste. Já que essa mulher estava provavelmente menos vestida do que deveria. Tenha cuidado. Eu penso que nós não queremos ter participação nenhuma na tentação de outras pessoas. Então não sejamos descuidados. Sabe? Eu vou falar principalmente com relação às irmãs aqui, porque muitos autores dizem que os homens geralmente são mais atraídos, né? Eles veem uma coisa e já, né? Não contribua, então, com a tentação do irmão. Tenha cuidado com o que você veste. Já falei várias vezes, aqui a gente não bota ninguém na porta ali para medir o tamanho da roupa de ninguém.
né? Se tem decote, se não tem. A gente chama o bom senso. Então tenha bom senso, né? Tenha bom senso nos ambientes em que você vai, as fotos que você tira, o que você posta na internet, especialmente quando você está junto com irmãos também, tenha bom senso. Para não mostrar talvez mais do que deveria. E assim não contribuir com a tentação de alguém. A pessoa ela vai ser responsável pelo pecado, pelo o passo de pecado que ela der. Se ela vai alimentar aquela tentação ou não. Mas não seja descuidada para contribuir com esse pecado. E eu digo para os homens também. Tenham cuidado com as palavras que você diz, com as brincadeiras que você faz. Não contribua com a tentação na vida de outras pessoas. Não contribua. Eu estou falando aqui de roupa dos homens, porque geralmente o homem é coisa feia mesmo, né? Mais difícil de despertar alguma coisa, né? Enfim, mas tenha cuidado, ok? Eu quero terminar, irmãos. Não vou conseguir chegar no versículo 3 não, tá? Eu quero terminar dizendo para você que o pecado, ele não precisa escravizar a sua vida. Você pode tropeçar, você pode dar ouvido às propostas da tentação, e você pode cair em um pecado. Mas não precisa ser sempre assim. Você não precisa continuar preso a essa situação. Quando nós estamos no pecado, ou quando nós estamos lutando contra alguma tentação, o inimigo das nossas almas, o diabo, ele muitas vezes quer se aproveitar daquilo para nos deixar mais fracos e suscetíveis. E ele pode lançar mentiras para você, do tipo: você não consegue se livrar disso. Você não consegue dizer não. É mais forte do que você. Você é assim mesmo. Você quer enganar quem? É esse que você é. É isso que você é. Vai lutar por quê? Você não vai conseguir. Ele pode tentar fazer parecer que aquilo é bom, é agradável, olha, é tão prazeroso, é tão maravilhoso. E quando ele não consegue simplesmente ficar no campo dessa oferta para você, porque ele sempre diz quão bom vai ser, ele nunca diz o custo que aquilo vai ter na sua vida. Então ele tenta te escravizar com mentiras, dizendo: você agora que você já fez isso, você não vai mais conseguir sair dessa. É o jeito, é melhor você continuar. É melhor você continuar. Já fez mesmo, continua. Eu quero dizer para você que Jesus morreu naquela cruz para pagar o preço do teu pecado. Não interessa qual tenha sido o teu pecado. Naquela cruz, se você foi a Cristo, se você enxergou Cristo como Ele de fato é, como o Salvador que você precisava, se um dia você caiu em si, você enxergou a imensidão do teu pecado, o lamaçal do pecado, onde você estava atolado, e você viu que Cristo, sabendo quem você é, sabendo o que você fez, sabendo o que você pensou, Ele olhou para você e Ele diz: eu te amo, e porque eu te amo eu vou para aquela cruz no teu lugar, e eu vou te arrancar daí, e eu vou te limpar, e você vai ser meu. Saiba, o preço não foi barato. Ele morreu por isso. A cruz, o teu pecado, o meu pecado, custou a morte do Salvador naquela cruz. Nosso pecado era tão terrível aos olhos de Deus, que não tinha nada, outro jeito que eu e você pudesse fazer para resolvermos o problema do nosso pecado. O salário do pecado é a morte. O preço do pecado é condenação. Então a única maneira de resolvermos o problema era Ele tomando o nosso lugar e experimentando a morte. Ele tomando o nosso lugar e experimentando a condenação por nós. Para que pudéssemos ter vida com Deus. E quando nós somos alcançados por Ele, Ele nos dá o seu Espírito. O Espírito onipotente, o Espírito Santo, que agora nos capacita a dizermos não para o pecado.
Até hoje você pode ter sido enganado pelo diabo, achando que você ia ser escravo do pecado e que você não ia conseguir sair dessa. Eu quero te dizer uma coisa: se você está em Cristo, você é nova criatura. Ele te deu o Espírito Santo e esse Espírito ele te diz: eu tenho o poder que você precisa para dizer não, para romper com o pecado, para fugir disso, para correr para longe disso. Creia nisso. E dê esse passo na direção do Senhor. E diga não ao pecado. E corra para o Senhor. Ele te dá poder para isso. Você pode se levantar pelo poder dEle. E se mesmo diante de tudo isso, você ainda acha, não, mas eu pequei demais. Ele não me aceitará. Eu estou sujo demais, suja demais. Aquele que vem a Ele, de maneira alguma Ele lançará fora. Os braços do Senhor estão sempre abertos para receber pecadores arrependidos. Se você acha, eu não consigo sozinho, é verdade, você não consegue sozinho, mas com o poder dEle você consegue. E se você precisa de ajuda, procure ajuda. Fale comigo. Eu vou fazer o que eu estiver ao meu alcance para lhe ajudar. Procure um irmão maduro na fé, uma irmã madura na fé, que vai poder orar por você, que vai poder te dar conselhos, que vai poder estar ao seu lado, que vai poder te ajudar a passar pelas tentações, a romper com o pecado. Procure alguém para quem você possa confessar. Eu quero terminar te encorajando aqui. Esse Davi que está prestes a cair, ele não vai continuar caído para sempre. Ele vai ser levantado. E aqui nesse lugar, eu conheço muitos irmãos, aqui e fora daqui, que já enfrentaram toda sorte de pecado que você possa imaginar, mas que não estão mais caídos no pecado, que foram levantados do pecado para desfrutar da nova vida do Senhor. Eu posso me lembrar de pecados da minha juventude, da minha adolescência, que foram superados e vencidos pelo poder do Espírito de Deus na minha vida. Não porque eu fosse melhor, não porque eu fosse mais forte, não porque eu fosse maior, não sou. Mas porque o Espírito de Deus que habita em mim e que habita em todo crente é suficientemente poderoso para que possamos dizer não, para nos libertar, para quebrar as algemas do pecado. Nós somos crentes comuns, normais, fracos, mas nós temos um Deus que nos ama e que é poderoso. Temos um Jesus que morreu por nós para nos arrancar das garras do pecado. Então creia nisso, corra para Ele, se comprometa hoje. Enquanto eu vou orar agora, do seu lugar, ore para Ele também, se você tem passado por situações assim. Confesse o seu pecado, confesse as suas tentações e clame: Senhor, Tu que morreu por mim naquela cruz, me dá poder. Tu que mandou o Teu Espírito, me dá poder, me levanta, me limpa, me purifica, me transforma, me fortalece, Senhor, porque eu sou Teu e eu quero viver aquilo que o Senhor comprou para mim. Vamos orar nesse momento?